Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Agora, na nossa aula sobre composição corporal, a gente vai mergulhar um pouco mais nesse assunto, nesse tema. Eu vou passar para vocês algumas estratégias para conseguir realizar isso e vou clarear na cabeça de vocês aqui o que isso significa, qual a importância disso. E vamos recapitular um pouquinho aqui de algumas coisas que a gente, provavelmente você já viu na faculdade, se você ainda está estudando, você ainda vai ver. E eu vou passar depois no material de apoio, eu vou passar algumas informações extras para quem ainda não fez isso, não fez esse tipo de matéria na faculdade. Mas vamos lá, avaliação, né? A composição corporal, ela nada mais é do que uma avaliação antropométrica. O que quer dizer isso? Antropometria, ela está relacionada à medida, né? A dimensões corporais. Então qualquer número, qualquer dado, qualquer medida que você possa tirar, aferir do corpo, né? Do corpo do seu cliente está incluído dentro dessa parte de antropometria. Então, circunferência de braço, coxa, dobra cutânea, percentual de gordura, peso, altura, enfim, todas essas informações, todos esses marcadores aqui. No decorrer dos anos, da história aí, isso já variou muito. A gente tem, por exemplo, teve períodos onde era avaliado o peso, só que não existiam muitas informações, não existiam muitos estudos e o peso ele era referência. Bom, mas que peso eles escolhiam? Eles colocavam que, por exemplo, que para um homem o ideal era o peso X, e esse peso X eles usavam como referência de soldados, de trabalhadores de serviço pesado, porque teoricamente eles eram vistos como homens que produziam. Então, na época, essa era uma época onde a coisa era mais braçal e menos intelectual, e isso era utilizado como marcador somente. Depois de um tempo a gente conseguiu melhorar um pouquinho isso e pensar de uma maneira mais geral, mais global, e veio o índice massa corpórea, que tem a ver com peso e altura corporal, para conseguir fazer com que esse marcador fosse um pouco mais específico, privilegiasse as características individuais de cada um. E hoje em dia a gente tem outros métodos, né? Sempre buscando essa medida de percentual de gordura, IMC, etc. Mas a gente tem mais ferramentas hoje. E é disso que nós vamos falar hoje. A gente vai falar um pouquinho de métodos. E o primeiro método de antropometria aqui, né, para avaliar essa composição corporal, é o método de dobras. A gente tem aqui um protocolo bem conhecido que é o Pollock, que avalia 7 medidas: tríceps, subescapular, peitoral, média axilar, ilíaca, umbilical e coxa. Então, esse tipo de método é feito através de um plicômetro, e com esse plicômetro nós aferimos essas medidas, que existem padrões para serem retiradas, né? Então, por exemplo, tríceps, braço a 90 graus, pega a porção mais baixa aqui do tríceps, pressiona, tentando separar teoricamente a gordura da massa muscular e aplica lá o plicômetro. Subescapular, peitoral, então coxa, umbilical, são 7 dobras. Dessas 7 dobras, esses dados, né, o valor dessas dobras, eles são inseridos numa fórmula que vai dar para a gente uma densidade corporal do indivíduo, e essa densidade corporal ela é inserida numa outra fórmula que vai dar para a gente o percentual de gordura. Então, quando a gente vai avaliar a dobra, quando a gente vai fazer uma avaliação de composição corporal no nosso cliente, é importante a gente fazer a medida da altura dele, peso e essas dobras para a gente conseguir ter acesso ao percentual de gordura dele. É muito importante a gente colocar aqui que nem sempre isso daqui vai demonstrar, né, para a gente se o nosso aluno é saudável ou não. Mas é um marcador, ou seja, é uma informação a mais que a gente tem em direção a essa saúde. Fora isso, ele tem que fazer outros exames, a gente tem que orientar os nossos clientes a buscarem, né, outros exames, estarem com esses exames em dia, ter um atestado médico e por aí vai. Mas para nós profissionais isso é fundamental, porque é mais uma métrica, é mais um ponto muito importante de coleta de dados que vai dar para a gente um ponto de referência. O tempo inteiro, quando a gente está falando de entrevista, de consulta, de composição corporal, de teste de movimento e de capacidade de trabalho, a gente tem que entender, deixa eu ver se tem.
a gente tem que entender que a gente está colocando o nosso cliente aqui, ó. A gente está criando para ele uma jornada, a gente está colocando cada resultado desse, vai mostrando para a gente aonde que o nosso cliente se encontra. Então, hoje, você fez a consulta com ele, você descobriu uma série de informações a respeito do comportamento dele, do dia a dia, dos hábitos, do histórico dele. Depois você fez a avaliação de composição corporal, depois você fez um teste de movimento, depois você fez um teste de trabalho. Opa, ele está aqui. E você pode mostrar isso para ele. Você pode, não só pode, como deve mostrar isso para ele. E é daqui que você vai planejar para onde vocês vão e como vocês vão. E através dessa informação, daqui a um tempo, você vai ter condição de colocar e mostrar para ele, olha só, caminhamos, hein? Caminhamos. Por isso que a gente não deve vender hora, a gente deve vender resultado. Por quê? Porque não dá para a gente falar ou prever quantas horas a gente vai precisar, quanto tempo nós vamos despender para conseguir fazer o nosso cliente chegar aqui. E a gente tem que mostrar para ele que mesmo chegando aqui, ele ainda precisa de nós, ele precisa da nossa orientação. Para quê? Para se manter aqui. Então, se a gente souber vender bem, se a gente tiver uma boa consulta, tiver um tempo para ensinar, para transmitir esse tipo de informação para ele, a gente retém, a gente consegue viver, a gente consegue ter longevidade na nossa carreira. Então é importante por isso. Acabei de falar, né, que a gente não pode achar, e a gente tem que explicar isso para o aluno, né, em relação a esses dados antropométricos, porque muitos têm trauma, têm medo. Ah, meu número. A gente tem que deixar claro para ele que aquilo ali é um número, é um dado. Que dele a gente tem que buscar, sua massa magra é 10, a gente precisa chegar em 12, o nosso objetivo é chegar em 12, então nós estamos no 10, quando a gente for fazer a outra, a gente já está no 10,5, melhoramos meio, vamos embora. Assim também com a gordura, com o percentual, com o IMC, ou seja, com o marcador que for avaliado aqui, que vocês julgarem interessante para os objetivos daquele aluno. Então, é muito importante deixar isso claro, desmistificar isso. Então, o primeiro método aqui, o método de dobras. Segundo método é o InBody, que são as balanças que têm bioimpedância. A gente tem diversos modelos no mercado, de diversos preços. Eu trabalhei muito tempo com dobra. Hoje em dia, eu adquiri uma balança dessa e trabalho com esse tipo de balança, porque eu ganho tempo. Eu não vou entrar no mérito da discussão, qual que é melhor, dobra ou a balança, mas eu ganho tempo, ela me dá o número que eu preciso. De certa forma, quando eu apresento o meu produto, ela agrega um certo valor ao serviço. As pessoas elas gostam desse tipo de equipamento, né, de tecnologia, mas isso também não é fundamental. Eu acho que o importante é você ter um sistema, é você ter a preocupação e o cuidado, lembra? Daquela tríade lá da pirâmide da confiança, você ter o cuidado de mostrar para o seu aluno que você está buscando investigá-lo a fundo para ter o máximo de informações e entregar o melhor trabalho, o melhor serviço. Então eu uso hoje o InBody, é uma balança inclusive que caso você não tenha tempo, não possa, ainda não despertou que não pode ter preguiça e está protelando, né, procrastinando para começar a fazer esse tipo de atendimento, você pode buscar parcerias. Então existem clínicas onde o aluno pode ir, só fazer a bioimpedância e sair, já alertando que esse dinheiro que o aluno gasta lá, ele já está agregado se você tem uma balança ou se você faz o teste, pensa nisso, ó. Mas você pode utilizar parceiros, você pode conseguir um desconto para o seu cliente, você pode falar, olha, na clínica tal eu consigo para os meus clientes 25% de desconto, 50% de desconto. Ou então nutricionistas. Às vezes você pode buscar a parceria de nutricionistas, os nutricionistas na grande maioria, assim como nós deveríamos fazer, a grande maioria deles faz. Na verdade, eu desconheço um nutricionista que não faça avaliação antropométrica, né, que não busque esses dados aqui com os clientes. E hoje, eu já cansei de ver nutricionista que tem balancinha dessa de bioimpedância de 200, 300 reais. Existem várias opções de 200, 300 reais até 40, 50 mil. Então vai da sua disponibilidade financeira. Isso não é gasto, isso é investimento. Tanto alguma dessas balanças, né, quanto o equipamento para fazer as dobras, que é o plicômetro. Ok? Eu acho que isso é algo a se pensar. Eu acho que não dá para ficar sem isso. Na pior das hipóteses, está começando, Léo, tô fudido, tô fudida, não tenho grana. Beleza, corre e busca um parceiro.
faça uma gestão financeira do que você está ganhando aí para sobrar um pouquinho por todo mês para você adquirir um dos dois equipamentos. E vamos lá, em relação a isso, ao teste de composição corporal, retestes. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa frequência em todos os outros pontos também, tanto na parte de movimento quanto na parte de teste de trabalho. Mas aluno iniciante, você pode fazer esse teste mensal. Por quê, Léo? Porque o aluno iniciante ele tem resultado rápido. O aluno iniciante é aquele aluno que não faz nada, que está sedentário, que está parado, que não domina muito, que não sabe muita coisa sobre qualidade de alimentação, sobre postura não, comportamento, não tem um lifestyle de saúde ainda muito implantado na vida dele. Então, todo estímulo que a gente aplica nele tem uma resposta muito rápida. A pandemia foi muito legal para isso, porque muita gente passou a treinar em casa com medo, né, da saúde, né? Nunca fiz nada, então eu já sou grupo de risco, eu preciso fazer alguma coisa agora para tentar minimizar meu risco. Começou a fazer em casa, percebeu que deu diferença e teve resultado muito rápido, mesmo sem estrutura, mesmo sem equipamento. E muitos hoje estão buscando academias, tanto que a gente teve um crescimento muito grande de 2018 para cá. Em 2018 a gente tinha 5% da população dentro de academias, hoje a gente tem aí 7,6%. Então isso é uma perspectiva muito boa na nossa profissão e o iniciante ele pode ser reavaliado mensalmente, tá bom? O intermediário eu reavalio de 1 a 2 meses. Esse aqui é um prazo muito bom que dá para a gente observar resultados. Obviamente que tem intermediário que acabou de entrar no nível intermediário, ele você pode avaliar uma vez por mês, principalmente dependendo do número de vezes que ele treina na semana. Outros que já são mais treinados, você pode deixar para avaliar de 2 em 2 meses. E o aluno avançado de 4 a 6 meses. Mas, como eu vou falar mais à frente, aí, o aluno avançado ele já está num nível meio Jedi, aí, meio ninja. E é por isso que a gente precisa acompanhar, ter todos esses dados também para a gente conseguir até graduando os nossos alunos nesse grau aqui de experiência e de tempo de treino. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso à frente. Essa composição corporal, deem uma olhada nisso, avaliem, pensem em como vocês vão fazer isso, tracem uma estratégia para isso, mas não deixem de fazer. Isso é parte fundamental e base para o início da nossa jornada, para a gente conseguir colocar o nosso cliente dentro daquela linha ali, aonde, né, descobrir aonde ele se encontra naquela jornada, pela saúde, pelo objetivo e pelo resultado final.